Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje a gente tem aqui uma entrevista muito legal para essas mãezinhas. Eu sou da Associação São José, Lívia Daniela, e diretora da Escola Emílio Blanc, e nós temos aqui o privilégio de ter contato direto com essas 5 mulheres maravilhosas aqui, que têm uma experiência em comum, que nós viemos hoje para contar para vocês. A Associação São José fica ali no Parque Las Vegas, né? E a gente tem um trabalho de quase 4 décadas. E o objetivo inicial, quando se criou a Associação São José por meio da Dona Estela e seu Emílio, foi justamente trazer a inclusão, incluir as crianças carentes, principalmente do Parque Las Vegas, que não tinha acesso a uma educação de qualidade, que não tinha acesso a uma vida social de qualidade. Então, esse foi o objetivo do seu Emílio e a Dona Esther. Então, falar de inclusão para nós é algo assim que já faz parte da nossa vida há muito tempo, há quase 4 décadas. Uma época que nem se falava em inclusão escolar, né? Então a gente tem uma experiência já antiga e desde o começo da nossa história. E na escola Emílio Blanc, a gente teve a oportunidade, primeiro presente nosso, de receber uma criança com autismo, uma criança autista. Foi há 10 anos atrás, estamos completando uma década de experiência. E se vocês me perguntarem se já estão craques para trabalhar com as crianças autistas, eu vou dizer para vocês que não, porque a gente aprende todos os dias. Cada uma das crianças que a gente tem, elas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, personalidades diferentes, histórias familiares diferentes. Nós estamos atualmente com 22 crianças que são identificadas com algum tipo de laudo de deficiência ou de transtorno. E hoje nós estamos com a Maria do Socorro, que é nossa coordenadora e que também é mãe de uma criança autista. Então a gente vai falar sobre esse assunto. Estão à vontade? Sim. Podemos continuar? Então eu vou passar aqui para a professora Maria do Socorro, ela vai contar um pouquinho, apresentar um pouquinho, né? Porque ela foi a primeira professora da Escola Emílio Blanc há 10 anos atrás, em 2014, que teve a experiência de receber o nosso grande Gabriel Pontes, que foi o nosso primeiro aluno autista. E ela teve a experiência, ela se dedicou, ela estudou bastante, e ela foi uma das principais peças, né, para a gente ter o sucesso, ou não, né, aprender cada dia, porque não é só sucesso, né, porque é ela que começou a pesquisar. A partir da Maria do Socorro, a escola toda, né, começou a estudar para a gente saber lidar com essas crianças. Então, vou passar para a Maria do Socorro, se apresente, Maria. Obrigada. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal de casa. Então, eu voltei da minha licença maternidade quando eu tive a Mariana, minha segunda filha, e fui um dia antes, né, para pegar material, para conhecer a turma, e a minha coordenadora me recebeu e me levou para conhecer o Gabriel. Né? Então, assim, de início, vem aquele medo, aquela ansiedade, e cheguei em casa, comentei com meu esposo, falei assim, o que fazer, né? Ele falou assim, faz o de sempre, né? Faz o de sempre, faz o que seu coração está ouvindo, né? E meu coração disse, né? Ama essa criança, cuida dela, né? Batalha, estuda. E como a gente já é acostumada a estudar mesmo, né? Eu fui buscar, né? Muito sobre esse tema, muito sobre esse assunto, para tentar entender, né? Como ensinar essa criança, para entender o lado da família, porque agora como mãe, né? Porque o ano passado, dia 31 de agosto do ano passado, meu filho foi diagnosticado com TDAH e autismo, e diante de todo o cuidado que ele teve, né, da infância, na primeira infância, segunda infância, na escola, ele não teve prejuízos. E ele mesmo se descobriu. Mas essa é outra história, que agora a gente vai falar sobre ela. E voltando ao Gabriel, e a gente sentiu a necessidade de estar informando não só a comunidade escolar, mas de estar passando para todas as pessoas com quem o Gabriel convivia, né, igreja, o comércio, da necessidade de todo mundo entender o motivo, né, dele desregular, de às vezes não querer sentar, às vezes falar muito alto, não comer tudo aquilo que a gente oferecia. A gente sentiu essa necessidade e no dia 2 de abril de 2014 nós fizemos o nosso primeiro movimento, que foi uma coisa linda. E na ocasião estava passando uma novela e tinha uma atriz, né, uma personagem que estava fazendo uma personagem com autismo, né? E aí a gente pegou esse gancho, já que estava ali bem fresquinho, né, na televisão, e a gente fez uma caminhada aqui no centro, nós adesivamos carros, nós visitamos o comércio, né? Então foi algo assim gigante e um passo enorme para a escola.
saindo da rua, né, dessa caminhada, dessa passeata, dessa mobilização, nós chegamos na escola, onde foi aberto um espaço, né, para a gente mostrar para todo mundo da escola o motivo dele não ficar, né, dentro da sala o tempo todo, às vezes a professora fechar a porta e ele, né, ficar muito nervoso, às vezes de ficar falando a mesma coisa o tempo todo, do pratinho de comida dele voltar, às vezes ele não comer tudo, foi muito importante. E assim, a aceitação foi gigante, a gente cessou a curiosidade, né? Ensinou como as pessoas deveriam tratar o Gabriel, de respeitar os colegas, né? Inclusive, a filha da diretora foi colega do Gabriel durante todo o ensino fundamental, então eles estudaram aí do 1º ao 5º ano, né? E era assim, todas as crianças foram parceiras nesse momento de acolhida, de receber, de entender, né, o Gabriel, de tentar entender, né, de fazer todo mundo fazer um pouquinho. Então foi a primeira experiência. Antes de terminar o 2014, nós recebemos na mesma sala o aluno Enzo, né, que é filho da Kemi. Então, assim, para a gente foi assim, a gente ficou muito feliz, porque foi através do nome da escola, de saber do trabalho que a gente estava fazendo, que eles encontraram a gente, que nós ficamos ali tão escondidinhos ali no Parque Las Vegas, as pessoas nos encontraram, né? E acabou que todo mundo foi mobilizando, né? Uma coisa que eu sempre falei quando eles eram meus alunos, a importância de todo mundo estudar e aprender sobre o assunto, é que 2014 eles eram meus alunos, 2015 eles iriam para o 2º ano, eram outras professoras, né? Então, assim, foi muito, assim, tranquila essa passagem, né? A aceitação, o respeito, o amor pela vida deles, né? O cuidado. O aprendizado sempre é uma dificuldade para a gente, né? Uma luta, assim, uma constância de buscar, de entender como ensinar, o que ensinar e de que forma ensinar e a quantidade do que ensinar. Tá bom? Então, essa é a primeira experiência nossa na Escola Emílio Blanc. Diante, né, de tudo isso, foram vindo outros, né? A fama, né, foi correndo, né, e foram vindo outros, né? Então, hoje a gente vê, né, que mães lutam para colocar as crianças lá. E, como a diretora disse, nós não estamos prontos. Nós sabemos de tudo? Nunca, né? E nem vamos saber, porque todo dia tem algo novo para se saber, de se aprender sobre esse assunto que é tão gigante, né? E aí a gente tem aqui a Beatriz, mais carinhosamente chamada por todos por Bia. É uma coisa muito interessante, muitas pessoas não sabem disso, quem está lá na escola, né, anteriormente, sabe do que aconteceu. Eu fui professora da Beatriz no 4º ano do ensino fundamental. E naquela época, né, eu tinha acabado de sair da faculdade, tudo novinho na cabeça, a inclusão estava entrando em discussão naquela época. E a gente percebia, a Beatriz não conseguia compreender os conteúdos, ela tinha muita dificuldade dentro da sala de aula, e a gente não sabia o que ela tinha, né? Porque era algo assim muito muito estranho ainda para nós. A gente não sabia o que ela tinha. E ela ficou muito frustrada, né? Ela desistiu por várias vezes, ela fugia da escola, né, Beatriz? Fugia da escola. E é muito interessante, eu sou agora novamente tendo a possibilidade de ser professora dela à noite, e é muito interessante porque somente ano passado, quando a gente recebeu o filho dela, o 2º filho, o Davi, que está aqui, ó, na foto. Esse é o Davi, nosso amor, porque o Davi, quando ele chegou para a gente ficou com medo, né? Como lidar com o Davi, porque ele já veio com histórico, né? Assim, que ele não gostava de ficar na escola, então ele era mais um desafio para nós. E hoje, essa carinha aí abraçado com a Cida, ontem foi muito gratificante. Ele chegou, anteontem, ele tinha ficado afastado alguns dias, porque estava corte, né? recuperando de uma cirurgia, ele falou, quero ver a tia Cida. Vocês não, o Davi não fazia isso quando chegou na escola, jamais abraçava. E então, abafador o tempo todo. O abafador, né, meninas, vocês conhecem, né? Sim. O abafador no ouvido, ele chegou com esse abafador, ele mesmo pediu a mamãe para tirar o abafador. Então isso aqui para nós é uma conquista, uma cena linda de ver o Davi abraçando as pessoas que ele gosta. Então o Davi é um exemplo. Por que eu falei da Bia? Porque a Bia recentemente descobriu, né, no ano passado, que ela também tem o espectro de autista. Ela é autista e mamãe de duas crianças autistas. E essa menina já sofreu. Porque até, né, pensa, quantos anos que eu dei aula para ela, e somente agora ela pôde, né, ser laudada. Vou passar para você, Beatriz, conta um pouquinho para a gente aí da sua história, pode ficar tranquila. Você tem a experiência triplicada na sua casa. Então, eu tenho o Marcelo Augusto, de 12 anos, e o Davi, de 8 anos. Em setembro, dia 4 de setembro, eu tive o meu diagnóstico, fui laudada e foi muito libertador.
Foi muito, muito mesmo. Eu me reencontrei, voltei a estudar. A Lívia é minha professora, voltei a estudar. Está sendo um desafio, mas um desafio muito bom, porque é muito importante quando a gente é laudada, quando a gente se entende, quando a gente se encontra e sabe o porquê a gente não aguenta barulho, porque a gente não aguenta. Tem a seletividade alimentar, a gente não quieta. Eu Que não também. tem tantos amigos, né? Isso também. Eu também tenho TDAH. É difícil quietar, mas a gente vai. É, Porque se na verdade, né, Bia, a gente percebe assim que com a criança é mais difícil porque a gente está ensinando e você já é adulta, então é mais fácil para você controlar a ansiedade, você já sabe os caminhos, né? Isso, uhum, isso. Agora com os meninos já é mais complicado, mas é muito gratificante. A ida do Davi para a escola com as meninas, ele chegou com muita frustração, E uma resistência gigante, né? gigante, em chegar perto e não querer ir para a escola com abafador. A escola virou um monstro na cabeça dele. Mas hoje, eu como mãe, sou muito grata a Deus, primeiramente, e a cada funcionário do Emílio Blanc, porque hoje o Davi mudou totalmente, tanto em casa e como na escola. A paixão dele são essas duas que é apaixonado, mas hoje o Davi é totalmente diferente. Hoje o Davi é uma criança muito feliz na escola e ele chora para ir para a escola. O Bom, Marcelo Augusto também está indo muito bem, graças a Deus, na escola. Está desenvolvendo na medida do possível que ele dá conta ali, mas está indo muito bem também. e assim, não sei se vocês perceberam, meninas, mas olha como é interessante. Quando a gente descobre que lauda essas crianças mais rápido, né? Quanto mais rápido a gente Mais descobrir. cedo o diagnóstico, mais, né, mais chance de aprender, né, de ter Isso. uma vida mais leve, né? Porque a Beatriz, olha quantos anos, você tem quantos anos hoje, Beatriz? Eu tenho 27. 27 anos, então ela tem quase 27 anos, né, que ela sofreu. Então a frase que ela disse é muito pesada, muito forte, foi libertador. Então a gente sempre conscientiza, os pais às vezes eles têm essa resistência, quando a gente chama para conversar, e geralmente é a escola que identifica os primeiros traços, a gente não tem autoridade para laudar, mas a gente sabe os primeiros passos, né? A gente começa a ver os traços. Então tem muitos pais que têm essa resistência ainda, porque tem o chamado luto, né, de descobrir que a criança tem alguma coisa diferente, tem uma deficiência, tem um transtorno. Mas a partir do momento que isso é identificado, que a gente vai traçar os caminhos corretos, é muito mais libertador. Então, com certeza. E quando eu vejo a Beatriz estudando novamente, fico muito feliz, porque ela, às vezes acontece na escola, que às vezes eu me sinto assim Sim. até culpada, porque eu não identifiquei nenhum traço diferente, era difícil porque ela era rebelde, né? Então hoje a gente percebe que os meninos dela vai ter um histórico diferente do da Beatriz, porque eles foram laudados mais cedo. Então a gente pôde ter a verdadeira inclusão na escola. E nós temos a Elisandra, né? Elisandra, que também é uma mãezinha de uma criança muito especial. A Ayla, ela está conosco há muito tempo, mas somente há 2 meses fechou-se o diagnóstico da Ayla. Conta pra gente um pouquinho aí, Elisandra. Sim. Agora em janeiro de 2024 eu descobri, né, o diagnóstico dela, mas eu já vinha observando ela há algum tempo, né, o comportamento dela de assim, a gente pensava que por causa da pandemia, né, tinha atrasado o desenvolvimento, né, mas ela já tinha um comportamento assim do barulho, onde chegava, ela incomodava com barulho, não enturmava com os coleguinhas em lugar nenhum. Então, assim, ela tinha essa resistência, né, com amigos, familiares, ela também tinha essa resistência. Atividade alimentar ela sempre teve, sempre. Ela sempre teve, nunca queria experimentar a textura, assim, diferentes, Uhum. né? Areia, assim, ela nunca pegava. E quando ela pegava, ela queria correr e lavar a mãozinha. Então, assim, eu sabia, eu imaginava, não sabia, né? Eu imaginava que ela tinha alguma coisa, mas não sabia que era o O que autismo. era, né? Então, é como se eu estivesse preparada para receber o laudo algum dia, né? Uhum. Então, quando a Maria me chamou na escola, eu fui, quando ela me chamou, né, para conversar, mas ali com a Daniela, e me falou sobre a suposição dela ter
o autismo, né? Eu logo corri, né, para buscar o resultado dela, né? Foi muito receptiva Então, ela, né? Foi muito rápido, já falei com o pai dela e nós fomos buscar ajuda, né, o mais rápido possível, até porque para ela não ficar atrasada, né, assim, e a gente saber como lidar com as emoções dela, porque ela chora muito, ela chorava muito na escola, até hoje ela chora muito em casa, né, então eu ficava pensando, como eu tenho outra filha de 3 anos, eu pensava que poderia ser uma carência mesmo dela, né, assim, nossa, ela tá muito carente, mas depois o laudo também para mim foi libertador, foi uma experiência assim que eu pude não assim justificar o comportamento dela, mas poder ajudar ela, né? entender ela, né? E não cobrar dela, não cobrar algo que assim não que eu não ache ela capaz, eu até tento incentivá-la, né, o máximo possível, mas não cobrar o que eu achava que ela estava em atraso, né? Então, assim, foi muito bom. Hoje em dia eu olho, eu vejo ela com outros olhos, né? E a escola Cria-se um respeito, né? Sim, depois do laudo, né? Respeito. Eu lembro da Ayla, quando ela chegou na educação infantil 1, que assim, quando a criança chora, a gente acolhe, a gente coloca no colo, né? E sempre a criança procura um refúgio assim no ombro, né? E ela não, ela aceitava sentar no colo, geralmente mais da professora, né? Da professora da educação infantil 1 que fez, que foi a primeira professora. A gente, assim, é só quando não tinha mais jeito, que tinha mais crianças chorando, que já estava no colo da professora, mas ela nunca acalentava, né? Assim, carinhosinha do jeito dela, né? Sim. E sempre quando ia brincar, ela sempre muito junto da professora, né? Então não gostava de estar no meio ali da turminha, ou mesmo brincar, você falando da areia, eu lembrei da caixa de areia, né? A gente nunca conseguiu colocar ela para sentar na areia, fazer o castelinho. Ela não sentava? Não. Não. Eu achava que na escola ela sentava, então ela tinha essa resistência, ela ainda tem um pouco, né? Mas hoje em dia ela já brinca. Já brinca, ela socializa mais. Socializa mais, né? Comunica mais, não tanto assim, né? Mas graças a Deus foi muito bom. Ela foi muito acolhida, né? Pela Maria, mas pela Daniela. E assim,